Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos discutir um pouco a questão do arrependimento eficaz e da desistência voluntária, especialmente vinculada à questão do partícipe. Por que isso? Porque nós temos uma regra geral que ficou no Código Penal de 84 relativo a essa fórmula e que, vamos lá, um código que se proclama finalista deveria ter uma diferenciação. E aqui talvez seja menos a questão normativa, porque a norma é lacônica e um tanto aberta a respeito disso, mas muito mais importante a interpretação que a doutrina e principalmente a jurisprudência tem dado a essa fórmula quando se trata de um caso de partícipe. Isso vai ser conectado de alguma forma com a ideia do código de preservar uma teoria unitária a respeito do concurso de pessoas, uma tratativa unitária entre autores e partícipes, e que vai ter interferência aqui, e em certa forma ela vai ser contraditória até com a perspectiva de um direito penal voltado ao finalismo. Vou tentar explicar isso mais detidamente para vocês a partir da análise da própria norma da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz. Vamos olhar então lá para o Código Penal o seu artigo 15. O que é que diz? Diz o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Então vamos lá. De início, o agente que preservou-se a disposição agente. Perceba que na exposição de motivos, lá no item 25, o que se explica é, olha, nós substituímos ali o agente pela pessoa, né, o concurso de pessoas ao invés de concurso de agentes. E aqui se preservou a expressão agente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aqui é aquele que atua voluntariamente, é o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ele está executando, né? Ou impede que o resultado se produza. Ele já executou os atos necessários à produção do resultado, mas ele intervém novamente na evitação da produção dele. Só responde pelos atos já praticados. Quer dizer, responde por aqueles resultados que ele logrou produzir quando produziu até então. Então imaginemos lá. O primeiro caso, que é a desistência voluntária, é o sujeito que inicia a execução de alguma coisa, se arrepende no curso dos atos de execução, e só responde até ali. Um bom exemplo disso é a situação de tentativa de homicídio. Se o sujeito vai para produzir um homicídio, ele inicia os golpes, sei lá, com um instrumento cortante, por exemplo, e quando dá o primeiro golpe e vê sangue, ele para. Ele interrompe. Daí, ele poderia continuar esfaqueando a vítima está prostrada, mas ele não segue. Ele para, ele interrompe a execução, desiste de prosseguir na execução. Vai responder pelo quê? Pelo que produziu. O que ele produziu? Produziu só lesões, então ele vai responder por lesões. Essa é a ideia. Mas o problema não é propriamente na desistência voluntária, porque a desistência voluntária você tem um agente. O problema começa no arrependimento eficaz, quando o sujeito realiza tudo o que era necessário para a produção do resultado. Então imagine que esse sujeito que está esfaqueando a vítima, ele esfaqueou a vítima até deixá-la prostrada, completamente inconsciente, sangrando, e de repente se arrepende. Aí bota a vítima no carro, leva para o hospital e oferece transfusão sanguínea, inclusive, para salvar a vítima durante uma cirurgia e acaba salvando a vítima. Veja, é um arrependimento eficaz. O arrependimento vem depois que os atos de execução próprios à consecução do resultado morte, que era o pretendido, já estavam praticados. E aí se pratica uma nova conduta que visa afastar a produção do resultado, impede que o resultado se produza. Ele vai responder também por lesão corporal. Por quê? Porque ele conseguiu, claro, nesse caso com perigo de vida, acaba sendo lesão grave, mas ele produziu nova conduta que evita o resultado. O problema aqui começa quando eu tenho concurso de pessoas. Porque na tratativa de um sistema unitário, todo mundo deveria ter as mesmas oportunidades, mas não é o que ocorre. Pense, por exemplo, nas situações em que a participação se dá como forma de participação moral e não física. E mesmo na participação física, mas na moral fica mais evidente. Na participação moral, que é o induzimento, a instigação. O sujeito diz, olha, você é funcionário público, você está lá no caixa da prefeitura, por que você vive apertado, sem dinheiro, por que você não subtrai um dinheiro aí, resolve suas contas, depois você devolve lá e tal. Ou nem devolve se ninguém notar.
enfim, sugerindo ou induzindo ou criando a vontade da prática de um peculato pelo funcionário público. E o funcionário público realiza o delito no final. Ele vai responder como indutor, certo? Mas imagine que o indutor se arrepende. Veja que o indutor, o que ele faz não é controlar as ações, ele deflagra no partícipe, no autor as ações. Mas quem vai realizar as ações é o funcionário público. Ele deflagrou essa vontade. Que tal que ele se arrepende, vai lá e volta antes que as ações sejam cometidas? Antes. Ele vai e volta para o sujeito e diz, olha, me desculpe, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça de sugerir isso para você, você não tem que fazer isso, existem outras soluções, não vá fazer essa bobagem, você vai acabar perdendo teu cargo, isso é muito ruim, não faça. Eu nunca quis te induzir a essa prática, não tenho, né? Explique tudo isso para evitar, para demover o sujeito. O sujeito diz, não, eu já decidi, agora eu já decidi. Aqui a tua ideia é brilhante e eu vou seguir a tua ideia. E vai e segue. Esse sujeito que é o partícipe, que arrependeu-se, não tem nenhum benefício. E é curioso, porque se nós olhamos para o 29, em que o sujeito quer participar de crime menos grave, quer participar de crime, mas menos grave, a ele nós concedemos uma redução de pena. E esse que se arrepende e não quer, e quer evitar todo e qualquer crime, ele só não consegue evitar que o outro realiza, o outro dissociou-se subjetivamente dele, ou ele dissociou-se subjetivamente do outro, e não tem o benefício. E ele não quer crime nenhum, mas ele não tem. Se ele quisesse um crime menos grave, ele poderia ter um benefício, mas ele não quer crime nenhum e ele não tem benefício nenhum. Perceba como aquela ideia de dar a cada um o que é seu segundo aquilo que se lhe passa na cabeça, que é inacessível, todos nós sabemos, nós fizemos a crítica severa ao dolo. Eu não estou dizendo que seja correto isso, estou dizendo que é incoerente desde o próprio ponto de vista técnico que supostamente o código adota. Ou seja, não se dá ao partícipe a mesma condição que se dá ao autor a respeito do arrependimento. Por quê? Porque o partícipe vai, nesse caso, responder de acordo com aquilo que o autor realize, uma vez que ele já induziu, uma vez que ele já instigou. Pense talvez até numa vez que ele já auxiliou, que ele já forneceu a arma. Não, me devolve a minha arma, que eu não quero que você faça nada com a minha arma. Não, agora eu não devolvo, agora eu vou fazer, agora eu vou resolver meu assunto, depois eu te devolvo. Ou seja, esse descontrole, essa impossibilidade, você joga para esse partícipe a necessidade de ele adonar-se da ação e evitá-la, ou seja, a necessidade dele ter um controle direto da vontade, ele converter-se em partícipe para ser beneficiado da desistência voluntária ao arrependimento eficaz. E, portanto, essa regra da desistência voluntária do arrependimento eficaz acaba sendo mais recrudescente frente àquele que, teoricamente, deveria ter uma posição de privilégio, porque a sua participação é de menos importância do que aquele do autor. Ou seja, o autor tem a possibilidade de arrepender-se, o autor tem a possibilidade de redução da sua responsabilidade, e o partícipe não. Por quê? Porque ele já manifestou uma vontade que contagiou a vontade do outro, e com base nessas ideias já é suficiente para que ele responda, à margem de que ele tenha mudado de ideia, à margem que ele tenha procurado evitar esse resultado. É irrelevante o arrependimento, por que não eficaz, daquele que se situa na condição de partícipe. Ele acaba sendo responsabilizado na dependência daquilo que o autor faça aleatoriamente e desconectadamente com a sua expressão de vontade, por muito que ele tenha expressado essa fórmula de arrependimento a posteriori. Ou seja, mesmo que ele tenha realizado, vamos lá, atitudes ou manifestações próprias a delinear uma vontade diversa da vontade daquele sujeito que atua, ainda assim ele responderá e responderá pelo resultado do que atuou, se esse um não se arrependeu também. Ou seja, vai haver um arrependimento somente quando aquele sujeito possa desistir de fato ou evitar de fato a produção do resultado. Ou seja, vai ficar aqui o arrependimento do partícipe como algo absolutamente inexistente ou absolutamente irrelevante
para a estrutura de proposição da responsabilidade penal. A pergunta que cabe, portanto, é: de onde vem a irrelevância da benesse ao partícipe quando, em sentido contrário, a responsabilização do partícipe se dá sempre? Quem de qualquer modo concorre para o crime, portanto ele concorreu para o crime, ele vai responder. Só que quando ele se arrepende e atua no sentido do arrependimento, ele precisa ser autor para poder evitar a produção do resultado. Se ele for partícipe, ele vai ficar na dependência do resultado que o outro produza. Isso não é um viés autoritário? De onde ele vem?